A paz, me chamo Esté, tenho 17 anos. Vim compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida. Mas primeiro eu quero dizer que lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Quando eu tinha 9 anos de idade, certo dia eu acordei com o meu olho esquerdo muito vermelho e com uma irritação muito grande. Meus pais e minhas irmãs e eu, pensávamos que era conjuntivite, mas meu olho estava totalmente limpo. Digo limpo porque ele não estava sujo de remela, como fica uma pessoa com conjuntivite. E passado alguns dias, minha mãe me levou em alguns hospitais, em alguns médicos, e todos eles passaram colírio. Meu olho cada vez mais estava ficando pior, uma parte do olho já estava ficando branca e eu já estava começando a bater nas coisas, a tropeçar. E aí, minha mãe vendo que cada vez mais estava piorando, até que ela lembrou de um hospital lá em Botafogo, São Zacarias, e uma médica me atendeu. E ela me examinou, passou uma pomada, onde eu tinha que colocar bem lá dentro do olho e, eu tinha que usar um tampão por uma semana. Ela passou por uma semana e fiquei nesse processo, por uma semana, toda vez eu sofria muito para passar essa pomada. Passando uma semana e aí voltei em uma sexta-feira, eu lembro. Voltei, quando ela olhou pra mim, ela disse: mãezinha, não tem mais jeito pra Esté, tentei de tudo. Ah, e deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui. Meu caso era muito grave, porque a minha ficha ficava com ela, lá dentro do consultório. Não ficava na recepção, como ficava de todas as pessoas. Os casos graves ficavam com ela na sala. E aí ela vendo já o meu jeito, o olho como estava. E quando eu fui ao médica, lá em Botafogo, meu olho já estava todo tomado de branco. Já estava branco, já estava como o olho de um cego mesmo. Estava cada vez pior. Fomos pro hospital sexta-feira, voltamos lá, E ela olhou pra mim e ela disse: mãezinha, não tem mais jeito pra Esté. Tentei de tudo. Ela achou que com a pomada iria melhorar. Ela falou assim: vou estar passando pra ela fazer transplante de córnea lá no Perdenestro. Mas ela não vai poder fazer agora, ela vai ter que fazer bem mais lá pra frente. Aí minha mãe na hora disse assim: não vai ser preciso, porque minha filha nasceu perfeita, ela vai continuar sendo perfeita. E ela ficou assim assustada, e quando ela disse que eu ia precisar ir pro Perdenestro fazer transplante de córnea, ela já foi sentando na mesa e escrevendo em um papel, para fazer o encaminhamento. E minha mãe disse assim: porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus não morreu na cruz em vão. E ela começou a falar ali de tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dela, A minha mãe falou: eu não podia ter filho, Deus me deu 3 filhas, Deus me curou de labirintite. E começou a falar tudo aquilo, que Deus já tinha feito nas nossas vidas. Aí ela ficou assim assustada, vamos fazer o seguinte: você vai pra casa, volta tal dia, que eu vou passar encaminhamento pra ela fazer transplante de córnea. Minha mãe disse assim: não será preciso, porque quando eu voltar, a minha filha vai estar enxergando. E a senhora vai ver, porque tudo é possível para o meu Deus. Ela disse assim mesmo, e ela ficou assustada. Ela: tá bom, mãezinha. Fomos para casa. Quando saímos do hospital, a minha mãe virou para mim e ela falou assim: Esté, lembra de um caroço que você tinha aqui? E oramos em linha com a palavra e você foi curada? E eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu lembro, mãe, porque, pra quem não sabe, eu tinha um caroço, ele era muito grande. E, começamos a orar em linha com a palavra e esse caroço sumiu. Eu sei, mãe, eu lembro. E ela falou: então, vamos orar em linha com a palavra e você vai voltar a enxergar. Aí, na hora, minha mãe diz que veio lá em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ela começou a lembrar de tudo aquilo que Deus fez ela lembrar, de todos os milagres que Ele já tinha feito na vida dela. De tudo. E ela foi no caminho ali edificando a minha fé e edificando a dela junto. Aí quando chegou em casa, ela falou pro meu pai: filho, eu preciso que você fique na fé junto comigo. E aí meu pai, a gente ficou a noite, chegamos de tarde, ficamos a tarde toda, a noite toda. Eles viravam pra mim e ficavam assim: o Senhor enviou sua palavra e te sarou e te livrou do que era mortal, Esté.
Pela chaga de Cristo você está sarada, curada em nome de Jesus. E ali foi a noite toda assim, e também minha mãe dizia muito assim. Eu lembro que a gente estava em um sofá e minha mãe falava assim: Esté, você não morrerá, mas viverá e contará as obras do Senhor. Ela olhava pro meu olho e ela dizia: olho, volte a ter vida. Volte a ter vida. Meu olho, gente, já estava tipo de cego mesmo. Eu já estava batendo muito nas coisas, tropeçando muito. E do mesmo jeito ela estava trazendo a existência, a fé, sabe? Falava: Esté, olha como seu olho está perfeito, olha como seu olho tá lindo. E ela ia falando essas palavras. E fui dormir, né? Quando acordei no outro dia, no sábado, eu já estava enxergando. No domingo, a brancura do meu olho sumiu toda. E aí a minha mãe falou assim, e ali foi uma alegria, né? Uma felicidade. Voltamos, gente. A cara da médica foi incrível. Ela virou, quando eu entrei no consultório, porque era nítido que o meu olho já estava como de cego mesmo. Quando eu entrei no consultório, ela virou pra mim, mãezinha, Esté Ferreira, e ela segurando assim meu rosto. O que você fez com a Esté? O que você fez com a Esté Ferreira? E ela falava: quando eu disse que tudo é possível para o meu Deus, eu estava falando. E ela ficou assim, isso que é a fé. E ela falou: mãezinha, eu não tinha realmente esperança para Esté. Não tinha solução. Ela disse várias coisas lá. Ela começou a perguntar ali coisas de que igreja a gente era, tudo relacionado ao evangelho. Ela perguntava para minha mãe, estava perguntando para minha mãe. E ela mandou voltarmos de lá 3 vezes para ter certeza que eu estava curada, que eu estava enxergando. Voltamos lá 3 vezes e graças a Deus, né? E esse foi o meu testemunho. Eu espero que vocês recebam e saibam de uma coisa: se o médico falou que você vai morrer, não aceite, porque na palavra dele diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Nós não podemos aceitar, porque Deus é o médico dos médicos. Se o médico disse não tem mais jeito, não tem mais solução, tem solução para Deus. Você não pode aceitar, porque se você aceitar, vai acabar acontecendo o que o médico disse que ia acontecer. Não aceite. E é isso, traga a fé. A fé é a existência. O mesmo Deus que curou no passado leprosos, paralíticos, cego, Ele é o mesmo Deus que cura hoje. Hoje vai continuar operando eternamente. Você precisa crer e ter fé que Ele vai operar. É isso. Foi.